Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei bem ao certo que hora você vai estar vendo esse vídeo. Mas, que situação, na verdade, nesse negócio de servir a Deus, cheio de regras. Bem, eu vou me basear numa frase. Tudo me é lícito. Aí vem Paulo e diz, mas nem tudo convém. O que será que quer dizer isso? Bem, sou filho de Deus e tudo posso em Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa. É verdade, mas será que Deus não colocou uns limites para nós? Vamos lá em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 ao 17. O Senhor colocou 10 mandamentos. 10 mandamentos. Os 4 primeiros estão relacionados diretamente com Ele, a Ele. Adorarás o teu Deus acima de todas as coisas, não fará para ti imagens nem do céu nem da terra, adorarás somente Ele, só fará cultos a Ele. Tudo isso você conhece. Então os 4 primeiros mandamentos estão relacionados diretamente com o Pai. E os últimos 6 estão relacionados com o próximo. E é nós. Então vamos imaginar que Jesus veio e alterou, ou resumiu, para 2. Amarás a teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então existem 10 mandamentos, 10 regras, 10 limites que o ser humano, filho de Deus, tem que ter. Aquilo foi escrito ao povo hebreu e a todo povo que tem Deus como seu Senhor, como seu Deus. Amém? Mas tudo me é lícito é uma frase do povo de Corinto, direcionada a Paulo, que responde, mas nem tudo convém. Então, a gente tem que entender que lá em 1 Coríntios 6,12, quando Paulo entra nesse diálogo com os coríntios, estava acontecendo práticas pecaminosas, tanto do povo que não era convertido ao Evangelho de Cristo, pelo próprio Paulo, como os nativos de lá. Quando Paulo dita aos coríntios esta advertência, e os coríntios começam respondendo que tudo era lícito, Paulo rebate, mas nem tudo convém. E aquele povo usavam dessas palavras para cometerem as suas práticas pecaminosas. E eles usavam que aquela palavra era uma palavra santa, que tudo podia ao Filho de Deus. E de repente você já ouviu isso também. Por quê? Deus não te proíbe de beber. Deus não te proíbe de fumar. Onde está na Bíblia isso? Onde está na Bíblia aquilo? Deus condena todo tipo de vício. E sobre bebidas, Deus não condena que você beba. Alguns são proibidos de beber realmente, os separados são realmente proibidos. Mas nem todos são proibidos. Mas Deus fala que você tem que ficar num gole. Você consegue tomar o primeiro gole e não tomar mais? Porque Deus condena totalmente a bebedeira, o alcoolismo. Né? Então, se você não pode, de forma alguma, parar no primeiro gole, não dê nenhum primeiro gole. Na própria Bíblia fala do bem que o vinho faz à saúde. É recomendado. Para quem? Para aqueles que saibam beber um gole. Amém? Então, eles usavam do entendimento cristão que eles tinham, entendimento bíblico que eles tinham, que chegou a eles, que tudo era lícito. E muita gente acredita nessa frase que tudo é lícito. E tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito pela lei humana cometer um crime? Convém você fazê-lo? Não convém em forma alguma, porque Deus não te autoriza a fazer isso. Ele dá e Ele tira a vida. Amém? Aquela cidade pregava liberdade total, e muitos convertidos estavam abraçando essa ideia de que tudo era lícito. Existia naquela época um tipo de prostituição religiosa. Era isso que você está ouvindo. Prostituição religiosa.
era algo que era uma prática pagã. E os cristãos estavam aderindo, estavam mantendo aquelas coisas, mesmo depois de convertido, por causa desta frase, tudo me é lícito. Eles tinham práticas sexuais, eram sacerdotisas com os adoradores. Tinham práticas sexuais. Já era algo daquela cultura de Corinto. Tinha homens e mulheres, mesmo depois de ter recebido o Evangelho, que praticavam esses atos e acreditavam estar fazendo algo certo. Só que Paulo, quando vê aquilo, quando sabe daquilo, ele aborda aquele povo. E aí é onde aquele povo usa a primeira frase, que não é de Paulo, que diz: Paulo, tudo me é lícito. E aí Paulo, ungido pelo Espírito Santo, diz: mas nem tudo lhe convém. Essa frase foi gerada através de um diálogo, onde um queria defender a certeza que estava certo, e o outro querendo provar para ele que ele estava errado. Tudo me é permitido era um lema daquele povo. E este lema diz, alguns estudos, que eram dos filósofos gregos que levou até aquele povo esse, talvez chavão, né? Que eles tenham aderido como escape para suas práticas. Mas enfim, era nesta frase que eles se firmavam e Paulo veio rebater. E vamos ver o diálogo de Paulo e Coríntios, como se estivesse acontecendo. Primeiro Paulo, meus irmãos, o que estão fazendo, isso são práticas pecaminosas. A Bíblia não diz isso, tá? Eu estou relatando, porque antes que ela diz, o Paulo vem e adverte. Eu estou lendo essa frase que vem no 11, 10. Eu estou indo assim nesse trecho, eu estou tentando explanar essa ideia. E Coríntios responde: tudo me é lícito, Paulo. E Paulo responde: mas nem todas as coisas são proveitosas. Corinto: tudo me é lícito, Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nada. Aleluia. Paulo deixa bem claro que tudo é lícito. Você pode responder: tudo me é lícito, Paulo. Por mais que alguém te advirta, você vai voltar a dizer: tudo me é lícito. Mas nem tudo lhe convém. Mas nem tudo traz coisas boas para a tua vida. Muitas coisas que você acha que é bom, ela está servindo para destruir a tua salvação. O que você acha que está fazendo certo, que não tem problema, é o ponto da destruição da tua vida e da tua alma. Cuidado com as práticas dessa terra, cuidado com as frases dos irmãos. Tem muita gente que é cristão de todo tipo, que serve a um único Deus, mas que não tem as mesmas práticas que está aqui, ó. Que está no livro da Bíblia, no livro da vida. A Bíblia, ele é o verbo que se fez carne, que desceu do céu e morreu por nós. A palavra de Deus diz que ele é o verbo vivo, a luz. Se você não crê na Bíblia, se você duvida, você não crê em Deus. Está faltando fé. Está faltando crença. Se você a questiona, você questiona a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito irá revelar a palavra àqueles que a buscam. Então saiba de uma coisa: você pode estar aonde quiser, no meio de quem quiser, mas lhe convém, lhe agrada, se o mundo onde você está inserido está rodeado de coisas erradas, e isso te convém, isso te provém de satisfação, talvez você ainda seja voltado para a terra e não para as coisas celestiais. Paulo diz que devemos ser imitadores de Cristo. E ele chegou a um patamar de dizer que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Temos limitações de santidade, mas devemos todos os dias nos arrepender e reconhecer que o caminho mais certo é estarmos sendo cristãos de dentro para fora. De dentro para fora da sua casa, de dentro para fora da sua ciência, aonde transfigurará uma mudança espiritual.
teus atos, tua palavra, tua conversa, a tua vida, ela tem que ser transformada por Cristo. E isso começa conosco, com a nossa decisão. Porque não adianta falarmos em Cristo se não somos de Cristo. Não adianta querermos pregar o Evangelho se não vivemos o Evangelho. Hoje está carregado de gente assim, mas a palavra de Deus diz: ai daquele que peca conhecendo a minha palavra, porque o julgamento dele será penoso. Então, hoje a palavra de Deus não está ocultada a praticamente ninguém nesse mundo. Todos sabem o que é certo, o que é errado. Todos já ouviram falar do que o Senhor quer. Você não tem desculpa. A não ser os imputáveis, como diz a lei. Imputáveis é aquele que não pode responder por si, né? São alguns separados. Mas quem tem ciência do que faz, conhece o que Deus quer. Por esse motivo, vamos respeitar e exaltar o nome do Senhor com dignidade, com clareza, com verdade. Posso terminar voltando em 1 Coríntios 6, do versículo agora 16 ao 20. Paulo diz: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aleluia. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Glória a Deus. Entenda essa frase, entenda esta palavra. Isso aqui não é nosso. Essa capa aqui não é nossa. Devemos cuidar. O Espírito Santo habita em nós. Devemos respeitar. Isso aqui é templo de morada. Isso aqui é templo de morada. Devemos respeitar o nosso corpo, respeitar o Evangelho, respeitar a Jesus Cristo. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, fomos comprados pela vida de Jesus Cristo. Mas ele não morreu simplesmente, ele foi açoitado, humilhado, crucificado. Entenda isso, foi por mim, foi por você. Não interessa a religião que você segue, não interessa, eu não estou falando de doutrinas humanas, eu estou falando de doutrinas evangelísticas. Eu estou falando de vivência com Cristo, práticas do Senhor Jesus Cristo. Não é penoso. Tudo que Cristo quer para nós nos faz bem. Tudo que essa terra oferece é para nos matar, é para nos destruir. Vícios, drogas, tudo isso, bebidas, é para nos destruir. Destrói a nós, destrói a nossa família. Cristo fala para a gente se afastar dessas coisas, não porque você tem que ser religioso, mas porque essas coisas fazem mal a você. Remédios, bebida, drogas, tudo isso faz mal a você. Deus manda você se libertar dessas práticas e volta a viver com Ele, para Ele. Vem atender o chamado do Senhor, porque o Senhor está te colocando. Atenda o meu chamado, eu estou te chamando para fora desse problema, dessa situação. Jesus te abençoe, que estas palavras entrem no teu coração, entrem na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, Deus amado, Deus querido, que essas palavras sejam tuas, Pai, e não minhas. Que tudo que eu falei, Pai, esteja em concordância contigo no céu. Visita cada irmão, cada irmã que está vendo este áudio. Pai, onde tiver necessidade de uma conversão, onde tiver necessidade do arrependimento, onde tiver necessidade da tua presença, Pai, nos alertando, admoestando, Pai, de todo o mal que estamos fazendo a nós, Pai, a nós, e consequentemente é o tempo de morada do Espírito Santo. Nos revele, Pai, nos molde, nos mude, nos limpe, nos transforme, Pai, para a tua própria honra e para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau. Deus os abençoe.